choravam antes da prova ter começado com medo dessa visita indesejável. Em cursos como medicina e odonto, principalmente, Fortaleza tinha um domínio gigantesco sobre as vagas e hoje em dia a situação é muito diferente. A gente tem uma média aí de participação de alunos de fora no curso de medicina da UFRN entre 5 e 10, o que mostra que o aluno da UFRN evoluiu. Não há por que se trabalhar para criar barreiras, a gente tem que facilitar essa movimentação, porque eu acho que todos os estados da federação ganharão do ponto de vista educacional, as escolas públicas ganharão e os professores terão que evoluir forçosamente, e isso com certeza será positivo. Obrigado, professor Luiz Carlos. Tivemos as considerações iniciais do professor Carlos André, diretor do Overdose de Física. Nós vamos passar agora para o coordenador do contemporâneo, o senhor Gilson da Silva Barbosa. Lembrando que aqui nós estamos sempre discutindo o novo Enem e o vestibular unificado, né? Então, nós queremos sempre escutar a posição, a crítica, né, positiva ou não, com o novo Enem, com o vestibular unificado, a posição de cada um, para que assim a gente possa contribuir com a posição que vai tomar posteriormente, tanto a IFRN, né, a antiga Cefet, como também a UFRN. Professor Gilson. Bom dia a todos. E não querendo ser repetitivo, mas também achamos louvável e agradecemos a oportunidade criada pelo professor Luiz Carlos e pela casa. E quanto à questão do novo Enem, como todas as mudanças que vêm sendo implementadas nos últimos 5 anos no Estado, e agora por que não dizer a nível de país, né, federal, com a questão do novo Enem, elas causam o medo, causam uma apreensão muito grande. Mas essas mudanças, elas têm causado transformações boas no que diz respeito ao conjunto das coisas no processo educacional. Quando no passado se mexeu na estrutura do vestibular do RN, o FRN, nós tivemos um salto qualitativo em que, inclusive, chegou a desestruturar esse medo que se tinha dos estados vizinhos. Hoje, nós temos nossos alunos qualificados para concorrer em outros estados, sim, inclusive no sul do país. Nós temos nomes, listas de alunos que saíram do estado para concorrer em outros no sul do país e com sucesso. Então, isso desmistifica um pouco a questão do medo de que outros estados iriam invadir o Rio Grande do Norte e que, de repente, os nossos não tivessem vez. É um número mínimo, talvez, mas a mudança, ela traz a perspectiva de se melhorar a estrutura cada vez mais para que se possa alcançar esse objetivo, de que nossos alunos possam estar a nível nacional concorrendo com qualidade. Uma outra questão que eu reporto-me quanto à questão do novo Enem é a própria avaliação das escolas. Particularmente, eu vejo o Enem como também uma oportunidade, essa nova estrutura, uma oportunidade das escolas terem uma avaliação mais fidedigna, uma vez que, até então, nós temos uma participação no Enem de alunos selecionados pelas escolas para representarem a escola. Então, essa avaliação ficava um tanto quanto fictícia. E agora, necessariamente, todos os nossos alunos vão estar participando dessa avaliação. Então, a gente vai ter uma avaliação mais real, mais significativa das escolas de uma forma geral. Então, realmente, a gente vai poder ter um quadro, né, da realidade de cada escola, porque nós não teremos só alunos selecionados, nós vamos ter todos os alunos participando
porque necessariamente vão ter que passar por essa etapa. Um terceiro ponto também achei louvável a posição da UFRN não de imediato abraçar o que foi colocado para a sociedade a nível de governo federal, o que nos oportuniza conhecer essa nova estrutura e nos organizarmos para encará-la num segundo momento. Então, isso vem contribuir bastante para, inclusive, a melhora desejada nas escolas, para que possam enfrentar a coisa não só a nível de Estado, mas a nível nacional. Ou seja, essa oportunidade de o aluno se inscrever para outras universidades, ele vai poder conhecer essa realidade e se adaptar a ela, obviamente, como colocado pelo colega Carlos André, é necessário que se repense que estrutura vai se oferecer para que haja para que esses alunos encarem, aqueles que não têm condições possam encarar essa situação. Quanto à questão do aluno, a inclusão, está já na mídia hoje, né, nos jornais hoje cedo, a UFRN já divulgava uma nota se colocando quanto às novas perspectivas, as novas medidas a serem tomadas, adotadas, quanto à inclusão diante do problema, diante dessa nova realidade do novo Enem. Então, existe uma preocupação. Então, como eu dizia inicialmente, as mudanças, elas causam uma certa preocupação, mas elas, consequentemente, não nos deixam de braços cruzados. Nem as escolas, nem as universidades e nem os órgãos públicos de uma forma geral, né? O que nos leva a novas iniciativas para se encarar as propostas que aí estão jogadas. Quanto às mudanças no que diz respeito a conteúdos, se faz necessário. E o colega falava a necessidade dos alunos encararem essa nova situação, as 4 áreas, né? A matemática, as línguas e as ciências naturais e as ciências sociais. Eu acho que não só a questão do aluno, mas, acima de tudo, os professores, que alguns já começavam a engatinhar no que diz respeito ao Enem, eu não diria antigo, porque ele já trazia a questão da contextualização e da interdisciplinaridade. Então, alguns professores já engatinhavam nesse novo caminho, outros ainda sentiam dificuldades e talvez por isso muitos começaram a ficar fora do mercado. Agora, mais do que nunca, eles vão ter que abraçar isso, né? Ver a sua disciplina não mais como uma disciplina isolada, mas uma disciplina integrada dentro de uma área que ele vai ter que conhecer essa área como um todo. Então, um professor de física, um professor de química, ele não será só um professor de física, um professor de química. Ele, necessariamente, ele tem que abrir o seu conhecimento, ele não vai promover uma interdisciplinaridade com outro colega. Ele vai ter que, ele próprio, causar essa interdisciplinaridade. Ou seja, ele vai ter que conhecer das outras disciplinas no que diz respeito ao conteúdo que ele está ministrando e a relação que ele tem com outras partes do conhecimento dentro daquela área. Então, isso perpassa pelo professor, primeiramente. E o aluno, ele vai acompanhar isso aí. A partir do momento em que o aluno se conscientizar que ele precisa ter esse conhecimento, ele vai começar a puxar do professor. E o professor, se ele não estiver preparado, ele vai ficar fora do mercado. Então, é importante que haja essa consciência, porque a mudança, ela traz essa necessidade. Bem, talvez antes do... Isso. Eu, particularmente, vejo o novo Enem como
uma possibilidade de crescimento, em particular das nossas escolas, dos nossos alunos, dentro dessa visão, vamos dizer, mais de nacionalização do processo de educação e, em particular, do processo vestibular. Agradecemos a palavra do coordenador pedagógico do Colégio Contemporâneo, professor Gilson da Silva. Nós queremos registrar a presença da vereadora Júlia Arruda, que também faz parte desta comissão, e já registramos anteriormente o vereador Chagas Catarino e o vereador Hermano Moraes.